Se você gosta do assunto escatologia, preste muita atenção. O pastor Josué Gonçalves está lançando o curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final. O curso é 100% online, com conteúdo rico em informações, que você terá de forma vitalícia para estudar sobre escatologia quando desejar. Se você gostou, vá agora na descrição deste vídeo, bem aqui embaixo, clique no link para participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Estamos esperando você. Até mais. Povo amado, obrigado a quem está aí até agora. Como eu falei, só a noiva que pode estar numa live dessa. Só a noiva de Cristo. Só a noiva. Não esqueçam de deixar like, porque vossos likes liberam essa live, tá? Então, vai entrar um grande homem de Deus também, que eu respeito muito e fala muito bem, tá? Fala muito bem. Para mim, ele é um professor da palavra. Então, fica muito atento, porque vamos receber o pastor Josué. Ele vai nos abençoar aqui. Deixa ler para não cometer erro do subtema, que o homem de Deus vai abençoar o povo de Deus agora. Glória a Jesus Cristo. Pastor Josué, rasgando o verbo, vai nos falar sobre arrebatamento. Será antes ou depois da grande tribulação? E ele vai nos explicar com mais detalhes, porque ele é professor mesmo de Apocalipse. Então, fica atento nesse momento. Do jeito que outros pastores te abençoaram, nos abençoaram, eu creio que pastor Josué também vai nos abençoar fortemente, tá? Fica muito atento aí. Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus Cristo. Glória ao Altíssimo. Jesus reina para sempre. Jesus é bom. Ele é o nosso Senhor. Pastor Josué, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, pastor Belísio e a todos os inscritos aqui do canal Pastor Belísio. É sempre uma honra estar com o pastor Belísio, esse grande pregador da palavra de Deus, e também agora sou seu fã, seu admirador, porque sei que é um grande adorador, né? Adora a Deus com canções que contêm letras bíblicas, porque hoje em dia, o pastor Belísio, existem muitas coisas por aí que apresentam como adoração, como louvor, mas não tem base bíblica. E eu amo as suas canções, porque são canções embasadas na palavra de Deus. Ganhou mais um fã também, além de ser seu fã como um pastor abençoado que tu és, eu agora também sou seu fã pelo seu grande ministério de louvor e adoração. Que Deus nos abençoe ricamente. É uma honra estar com todos vocês. Homem de Deus, eu agradeço muito com essa consideração. Temos tentado, feito o pouco que podemos. Oh, louvado seja o nome do Eterno. Pastor, descobriu aí as músicas de louvores, eu fico muito feliz mesmo. Muitos irmãos não sabem que pastor Benício é cantor. Graças a Deus, nós fomos seguindo os passos da irmã Sofia, que estava aqui. A irmã Sofia é uma das primeiras cantoras do meu país. Nós éramos aí olhando, meu Deus, um dia eu quero cantar com a irmã Sofia, mas ela já viajava quase o mundo inteiro cantando, e eu agradeço a Deus por ela aceitar o nosso convite, estar aqui. E também o Brasil tem sido bênção para nós, grande exemplo, tem muitos cantores que amam a Deus, que cantam de verdade, com amor a Jesus Cristo no Brasil, e graças a Deus, tem sido bênção para as nossas vidas. Eu agradeço muito ao pastor por realmente reconhecer e elogiar essa parte da minha vida e do ministério. E saiba que também tenho aprendido muito com o pastor, e hoje, mais uma vez, eu quero aprender com o homem de Deus. E saiba que o tempo está disponível para o pastor abençoar esse povo maravilhoso. Estão aí esperando. Meus amados, esperam algo bom, tá? Algo lindo, porque esse homem de Deus, ele vai mesmo te abençoar. Você que é noiva de Jesus Cristo, o arrebatamento será antes ou depois? Eu recebo essa pergunta todos os dias, a qualquer momento. Então, vamos falar sobre isso através do pastor Josué, e ele ainda voltará aqui. Eu creio que vamos ver na próxima semana, vai voltar aqui para nos abençoar com mais tempo. Pastor, como o próximo seria o pastor Jeremias, não está. Pastor, tenha liberdade, mesmo que for uns 20 minutos,
para poder nos falar com mais calma, nos explicar, mas eu creio mesmo assim será pouco tempo, mas ainda voltará aqui para nos abençoar. Glória a Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louva a Deus por esta rica oportunidade. E em nome de Jesus, eu quero aproveitar também, porque eu sei que tem algumas pessoas que é lá do nosso canal, lá, Josué Rasgando o Verbo, que estão aqui acompanhando esta live. Que Deus abençoe ricamente a todos os nossos irmãos aí do canal Josué Rasgando o Verbo. E nesta hora, eu quero então estar aqui trazendo um esclarecimento para facilitar o entendimento de muitas pessoas com respeito a essa questão de se Jesus ou o arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação. É bem verdade que o primeiro apóstolo que falou aqui, ele já discorreu muito bem a respeito do assunto e deixou bem claro que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Mas para aqueles que ainda não têm essa informação, nós gostaríamos de elucidar aqui alguns detalhes, né? Existem 3 linhas interpretativas com respeito ao arrebatamento da igreja. E são estas linhas: o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo acredita que Jesus virá para buscar a sua igreja após os 7 anos da grande tribulação. Logo, a igreja passará aqui no período do governo do anticristo, dos 7 anos. Os mesotribulacionistas acreditam que isso se dará na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, que o arrebatamento se dará justamente naquele período em que acontece a abominação da desolação, quando de fato o anticristo põe suas garras de fora, se apresenta como anticristo, profana o templo, que é o terceiro templo de Israel, e se coloca ali uma imagem do anticristo e ele passa a exigir a adoração. Aí então os mesotribulacionistas acreditam que Jesus virá. E nós que somos da linha pré-tribulacionista, acreditamos que isso se dará antes de tudo isso, embasado até mesmo naquilo que o primeiro apóstolo que ministrou hoje aqui já deixou bem claro, o segundo pastor também já deixou bem claro. Aí então você pergunta, o porquê que existem essas divergências? As divergências estão porque muitas pessoas acabam atropelando algumas regras básicas da hermenêutica e da exegética. Desculpe eu estar falando dessa forma, com algumas pessoas que talvez são leigas no assunto, mas se quisermos entender a palavra de Deus com clareza, com precisão, precisamos nos dedicar ao hábito de estudar a Bíblia. Não é de fazer uma leitura panorâmica, de fazer uma leitura como se lê um jornal para ver só as manchetes do dia e colocar ele de canto. Temos que verdadeiramente examinar as Escrituras. E independente de você estar ou não em um curso teológico, fazendo um seminário, hoje, com a internet aí à disposição de todos, é muito fácil você aprender esses aspectos. Logo, eu gostaria de estar trazendo aqui, como já foi bem explicado nos pastores que nos antecedeu, a respeito do pré-tribulacionismo, eu quero deixar uma regra, algumas regras básicas da hermenêutica e da exegética, para que te facilite no entendimento e o porquê que nós somos pré-tribulacionistas. Acreditamos que o arrebatamento se dará antes da manifestação do anticristo, antes do governo de 7 anos do anticristo nessa terra. O primeiro aspecto é que a hermenêutica, ela estabelece regras para a interpretação das Escrituras. E entre essas regras, eu vou citar só algumas bem básicas aqui. Uma regra básica da hermenêutica se chama paralelismo de texto. Eu tenho que colocar um texto em paralelo com outro para fazer uma avaliação. Também o paralelismo
de ideias, de entendimento. Tenho que fazer paralelo de entendimentos de diversos textos dentro da Bíblia, ou de textos que estão apontando para um mesmo rumo. Isso se chama paralelismo de ideias. Então, eu falei paralelismo de ideias, paralelismos de textos. Terceira base, regra da hermenêutica, é que a Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia, ela interpreta a si mesmo. Eu não posso trazer uma revelação do irmão João, do irmão Pedro, e falar, irmão João, irmão Pedro, teve uma revelação que vai ser dessa forma. Se esta revelação não estiver alinhada com a palavra, eu descarto, porque toda interpretação tem que ser buscada dentro dos textos bíblicos, nunca fora dos textos bíblicos. Por isso, uma regra básica da hermenêutica é essa. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a quarta regra básica também da hermenêutica, que nós precisamos entender, é que a Bíblia é Deus conversando com o ser humano. E aqui, neste livro que nós conhecemos como Bíblia, quando Deus conversa com a humanidade, nós precisamos entender que Deus aqui ele tem 3 interlocutores. Dentro da Bíblia, Deus conversa com 3 grupos de pessoas distintos. E eu preciso saber, quando estou lendo um texto, com quem Deus está falando. Quais são esses 3 grupos de pessoas que Deus fala na Bíblia? Primeiro, Israel. Segundo, igreja. Terceiro, gentios. Então, quando eu estou lendo um texto, eu preciso saber para quem que Deus está falando isso aqui? Para Israel? Para a igreja? Ou para os gentios? E é aí que se dá a grande confusão da questão do pré, meso e pós-tribulacionismo. Para vocês terem uma noção, a origem de tudo isso aí está principalmente nos capítulos 24 e 25 de Mateus. E como eu disse para vocês que é importante saber para quem que Deus está falando, quem é o interlocutor, porque tem coisas que Deus está falando para Israel e não serve para a igreja. Tem coisas que Deus está falando para os gentios, que são aqueles que não são nem igreja e nem judeus. E aqui, então, eu vou trazer 2 textos para explicar para vocês que em um, Deus está falando para Israel, e em outro, ele está falando para a igreja. E os 2 estão em Mateus 24. Preste bem atenção. Mateus 24, versículo 29 a 31. Deus está falando aqui para Israel, não é para a igreja. O que Deus está falando para Israel em Mateus 24, 29 a 31? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Aqui, está falando aqui da segunda parte da volta de Jesus. Aqui está falando quando ele volta no final dos 7 anos, com poder e glória, porque aqui está falando que todo olho o verá, todo olho o verá. E aqui também já está dentro daquele período da grande tribulação, que é o período onde haverá catástrofes e tragédias que envolvem a própria natureza. Então, aqui, em 24, 29, 30 e 31, Deus está falando com Israel. Isso aqui não é para a igreja. Agora vamos no mesmo capítulo 24, versículo 37 a 44. Diz assim: e como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, aqui está falando do arrebatamento. E esta mensagem aqui é para a igreja. Está falando que ele virá como um ladrão. Ele virá a hora que ninguém espera. Ele virá de maneira inesperada. E está nos exortando para a vigilância. Então, dentro do mesmo capítulo, esses versículos aqui já não estão se dirigindo para Israel, mas é uns versículos se dirigindo para a igreja, porque a igreja não espera aquela volta que todo olho verá. A igreja espera o arrebatamento. E outro aspecto também, comparando com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, quando fala do arrebatamento, ali deixa bem claro que ele nem sequer pisará nessa terra. Ele estará entre a terra e o céu. Nós encontraremos com ele nas nuvens. Ninguém vai ver. Os homens que estiverem aqui na terra, Israel nesse período, os gentios nesse período, não verão Jesus. A igreja encontrará com ele lá em cima, nos ares, no meio do caminho entre a terra e o céu. Já diferente do final dos 7 anos, quando ele pisará o Monte das Oliveiras. E ao pisar o Monte das Oliveiras não vai suportar a sua glória, vai partir o meio. E partindo-se ao meio, abrirá-se um grande vale. E naquele instante se dará a batalha do Armagedon, onde o anticristo, a besta, o falso profeta, serão aniquilados. Deus, através do poder de Jesus, vencerá todas as nações que foram ajuntadas ali contra Israel. E a partir de um período de purificação, então será implantado o milênio. Então, aqui ficam 2 ilustrações que distinguem como interpretar a Bíblia. Vocês precisam buscar mais um pouco de conhecimento dentro dessas linhas de hermenêutica e exegética, e utilizar-se e valer-se das regras da hermenêutica para fazer uma exegética bem embasada. Amém? Eu espero ter ajudado, contribuído de uma maneira simples, dentro das minhas humildes capacidades, com um melhor entendimento dentro das Escrituras. Portanto, eu, na minha linha de pensamento, acredito que Jesus virá antes da grande tribulação. Que Deus abençoe a todos. Oh, homem de Deus, não sai ainda daí. Pastor, foi bênção, hein? Mas eu não vou falar, antes de eu fazer umas perguntas para o pastor, eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer para o pastor aqui, mas antes disso, eu quero perguntar ao povo de Deus que está nos acompanhando, quem foi abençoado com a palavra de Deus que foi dita aqui, que foi pregada aqui através do pastor Josué? Quem foi abençoado? Fala aí eu. Quem foi abençoado? Oh, glória! Olha, minha filha já foi abençoada, Kessia, foi abençoada. Muitos irmãos foram abençoados. Wellington, Edivaldo foi abençoado também. Lidiane foi abençoada. Fábio foi abençoado. Edivaldo. Eu e a minha família. Amém. Pastor, muita gente foram abençoados. Muitos irmãos, aliás, foram abençoados através da palavra. E foi forte. Curto tempo. Mas, pastor, foi tão esclarecedor. E eu falei no povo que vai ser bênção. Está sendo bênção. Estou muito feliz por nos explicar de uma forma, como se estivesse explicando uma criança. Eu gosto assim. Porque o próprio Paulo, ele disse assim, que ele não fazia, vinha diante de nós com palavras difíceis.
Paulo vinha diante de nós com palavras simples. Infelizmente, hoje, muita gente tenta dificultar a palavra de Deus. Eu acho que a câmera do pastor girou. Tenta ver aí a câmera, a voltar do jeito que estava. Eu tenho 2 perguntas ou 3 perguntas que eu quero fazer no pastor aqui, que eu tenho recebido essas perguntas quase sempre. Pode ser que o homem de Deus abençoe esse povo amado. Glória a Jesus. Será que os irmãos estão ouvindo bem? O som ainda está saindo? Está saindo muito bem? Glória a Deus. O som está saindo bem aí para os irmãos? Glória. Glória. Me responde aí, por favor. Estão ouvindo bem? Sim, estão ouvindo, sim. Glória a Jesus. Então, pastor está em pausa. Vamos esperar aí, pastor, voltar. Temos 2 perguntas para fazer no homem de Deus. Glória a Jesus. Pastor Josué está conosco? Estou entrando aqui. Está me ouvindo? Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu ver. Tá. Eu fico muito feliz aos irmãos que amam essa palavra, porque esse canal tem como objetivo falar apenas essa palavra aqui. Aqui a gente dificilmente prega outra coisa. É muito difícil. A nossa pregação principal é o Apocalipse, a volta de Jesus, é o arrebatamento. É difícil encontrar tanto povo que vão ficar num canal desse. E eu estou feliz por você. Saiba que você que está esperando a volta de Cristo, amando uma palavra dessa, ele está voltando por você e ele virá te buscar. Jesus está voltando. Prepara a sua vida, prepara a sua família, prepara a sua alma. Em tudo que está ouvindo aqui, colocar em prática, tá? Pastor Josué, Anticristo aparecerá depois do arrebatamento. É isso que acabamos de ouvir, não é? Exatamente, né? Como o primeiro apóstolo já deixou bem claro, né? Nós, como igreja, somos o agente que restringe a manifestação do anticristo. Nós, como igreja, somos o que o detém. E lá está escrito de uma maneira bem clara e simples. Sim, ele só se manifestará depois que aquele que o detém for tirado. Não é isso que está escrito? É uma maneira super clara, super simples. Olha, ele só se manifestará depois que aquele que o detém for retirado, ou seja, depois do arrebatamento. Porque nós, através do poder do Espírito Santo, restringimos a manifestação e o poderio do anticristo. E nós sabemos que até mesmo o anticristo, né, ele só poderá entrar em cena com a ordem de Jesus, porque nós vamos ver ali que tudo é desencadeado com a abertura dos selos. E então o anticristo, que é o cavalo e o cavaleiro branco, só entra com a abertura do primeiro selo. E ali a igreja já não está mais aqui nessa terra também. Porque, como já foi dito também, nos antecedeu, né? Que ali naquele capítulo você já não vê mais falar de igreja. É verdade. E, pastor, será que podemos identificar nesse tempo que nós estamos a ver? Eu recebo tantas perguntas dessa, pastor. Pastor Belísio, quem é o anticristo? Será que o Macron é? Será que o genro do Donald Trump? Será que... Às vezes a gente falta o que falar, mas, pastor, terá uma resposta sobre esse ponto? Quem será o anticristo? Ou ele já nasceu, ou ele já está em algum lugar, está trabalhando já? Ou terá alguma resposta sobre os irmãos que têm perguntado sobre esse assunto? Sim, vamos lá. Primeiro aspecto é o seguinte, né? Nós precisamos entender que o anticristo, ele será um homem de carne e osso. É lógico que é um homem que foi preparado, né, no decorrer da sua vida para este momento, para esse período. Uma pessoa envolvida com a alta esfera da magia negra, do satanismo, uma pessoa com envolvimento no meio econômico, político, no cenário mundial. Porém, não obstante a esses pré-requisitos, né, é importante também salientar que, como é um homem, tá, o próprio Satanás, ele não sabe o dia, o último dia de um ser humano aqui na face da Terra. Só Deus sabe o dia que um homem ou uma mulher vai ter o seu último dia aqui na face da Terra. Então, o que acontece? Uma coisa que eu guardei muito na minha mente, há muitos anos atrás, há mais ou menos há uns 15 anos, né, com um satanista que é conhecido no Brasil inteiro, ex-satanista, que é conhecido no Brasil inteiro, tudo.
eu fiz vários seminários com ele, né? E eu me recordo bem de uma coisa que ele falou que eu achei super interessante. Que ele falou assim, que na alta cúpula do satanismo, né, eles têm 9 homens preparados, né? Quando eu fiz a alta cúpula do satanismo, é comparado com a pirâmide mesmo, né? Onde tem aquele olho que tudo vê, tudo aquilo ali tem todo um simbolismo, né? Então, lá em cima, no topo da pirâmide, lá, os satanistas, eles têm 9 homens, e esses 9 homens, pessoas que são envolvidas com as trevas, são pessoas que têm um poder muito grande na área financeira, política, e estão lá no topo. E essas 9 pessoas, eles são prováveis candidatos a anticristo. Por que Satanás atua dessa forma? Porque, vamos supor, enquanto muitas pessoas estão dizendo aí, é o Macron, não, é o genro do Trump, não, é o Trump, não, é o Bolsonaro. Enquanto muitas pessoas estão pensando dessa forma, Satanás não age dessa forma. Por quê? Porque Satanás, ele é astuto, ele é perspicaz. Então, ele tem vários candidatos, porque ele mesmo não sabe quem será. O próprio Satanás não sabe, sabe? Então, é lógico que Satanás, sabendo que tudo está prestes a acontecer, ele não vai ficar apenas com um homem, dizendo, é o Macron. Certo? De repente, está todo mundo falando que é o Macron. Daqui a pouco, o Macron tem um infarto e morre. Aí Satanás vai pôr a mão na cabeça e fala, meu Deus, estou perdido agora. Falta 3 anos para Jesus voltar e eu agora não tenho anticristo. Eu preparei todos esses anos, eu passei todos esses anos preparando o Macron, agora ele morreu. O que eu vou fazer agora? Estou perdido. Não tem quem colocar no lugar. Então, ele não atua dessa forma. Existem vários pré-candidatos. E a realidade é essa. Nem o próprio diabo é capaz de falar, vai ser esse. Sabe? Ele não sabe de tudo, não, meu irmão. Ó, eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês entenderem do que eu estou dizendo, que o diabo não sabe de tudo. Para resumir aqui, que o diabo não sabe quem é o anticristo. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, Deus disse para Abraão, Abraão, a sua semente vai ficar 400 anos como escravo, numa terra estranha. Mas depois de 400 anos, eu vou levantar um libertador. Vou tirar vocês de lá e vou levar à terra prometida. Preste bem atenção. Satanás escutou isso e ele ficou ali de olho na palavra, porque ele sabe que tudo que Deus fala se cumpre. Ele acompanha a Bíblia, Satanás. Todos os passos de Satanás é de acordo com a palavra. Satanás não sai dando tiro aleatório, né? E ele ficou de olho na Bíblia. Quando deu os 400 anos, o que Satanás fez? Vou interferir no plano de Deus. Ele, através dos feiticeiros de Faraó, ele lança um decreto lá. Mata todos os judeus que nascer aqui do sexo masculino. Eu acabo com o projeto de Deus. Por quê? Porque ele também não sabia se só seria o libertador de Israel ou se seria aquele que também pisaria na sua cabeça. Ele não sabia. Então ele falou, vou acabar com esse projeto. Então ele entra no coração de Faraó e coloca aquele propósito de matar todas as crianças do sexo masculino, certo? E Deus, mostrando que está no controle, Deus dá uma gargalhada quando Satanás faz isso. Deus dá risada da cara de Satanás. E Deus diz assim, Satanás, você não sabe de nada, você não tem o controle de nada. Sabe o que eu vou fazer, Satanás? Eu vou colocar o libertador de Israel dentro do palácio e Faraó vai cuidar dele a pão de ló. Aleluia. Coloca Moisés dentro do palácio. E olha só, o palácio estava lotado de bruxo e feiticeiro. Não estou falando de pai de santo, macumbeiro de esquina, não. Estou falando de satanistas envolvidos com alto escalão de magia negra. Por quê? Que é alto escalão de magia negra. Quando Moisés vai lá, debaixo do poder de Deus, que ele transforma lá uma madeira em cobra, em serpente, os bruxos eram de alta patente, que eles fizeram a mesma coisa que Moisés. Falou assim, isso também nós fazemos. E eles transformaram madeira em serpente. Então, veja bem que não é qualquer bruxo. E esses bruxos, estando dentro do palácio, não sabiam quem era Moisés. Não sabiam quem era Moisés. Você está entendendo? Então, a mesma coisa que eu digo. Satanás não sabe quem será de fato o anticristo. E tem crente aí querendo saber. Vocês estão perdendo tempo. Quem vier aqui falar assim, é o fulano, esquece. Nós podemos até calcular que está prestes dele surgir. Mas agora, apontar e falar, é fulano de tal, você não tem base bíblica para dizer isso. E eu digo, essa base, que nem Satanás sabe quem é o anticristo. Até porque, pastor Josué, no Antigo Testamento, Satanás já começou a se preparar, a vontade do Satanás
era apresentar um homem que negasse totalmente a Deus. Se vê no livro de Gênesis, se não me engano, capítulo 10, verso 8. Ou capítulo 8, verso 10, estou esquecendo agora, mas eu tenho pregado sobre isso aqui no canal, eu preguei sobre isso várias vezes, sobre um homem que se chama Nirode, um caçador. Esse homem, ele era príncipe daquela construção que ele queria construir aquela cidade, então que chegava o primeiro globalista. Não entendi, pastor. O primeiro globalista. Globalista, grande anticristo. É imagem total, encarnação do anticristo. Satanás começou a tentar preparar pessoas, porque ele anda meio que perdido. Ele quer sempre preparar alguém que vai globalizar tudo. E fora disso, pastor, estamos a ver, ao longo do tempo, Satanás foi colocando pessoas. Colocou os Herodes, colocou, aliás, os impérios, né? O Império Romano, colocou aí também Hitler, colocou muitas outras pessoas, Saddam Hussein, muita gente chamaram essas pessoas de anticristo, por fim, acabaram não ser o anticristo. O próprio Nero também, muitos calcularam o nome dele, deu de anticristo, não deu certo, e no nosso tempo aqui, tem presidente da China lá, que matou muita gente, não sei bem a linguagem, assim, pronunciar o nome dele, Mao Tse-tung, é um dos que matou mais os cristãos na história. E esse homem também foi chamado, possivelmente, era anticristo, mas não foi. Quer dizer, o próprio diabo está perdido, ele coloca pessoas aí espalhadas para ver se, naquele momento, aparece, bem do jeito que o pastor falou, e estava tão claro, e o povo de Deus está sendo abençoado. Responde aí, quem foi abençoado? Diz, eu fui abençoado. Oh, glória! Pastor, muito obrigado, tá? Por essa participação, por aceitar, por responder nos convite, nos pregar essa palavra tão rica. E nós queremos a sua volta já em breve. Eu vou passar uma data já para o pastor voltar aqui no canal, nos abençoar. Olha, muitos irmãos estão escrevendo, pastor, eu fui abençoado. Aleluia, eu fui abençoado. Muitos irmãos. Eloísa, Rita, muitos irmãos. Davi Rodrigues, Sayonara, muitos irmãos mesmo, estão escrevendo, foram abençoados. Quem não sabe, o pastor Josué, ele é professor de Apocalipse, tá? Inscreva-se lá no canal dele. Todos os participantes têm aqui os canais deles na descrição. Inscrevam-se no canal do pastor Rodrigo Dias também, grande homem de Deus. Você vai aprender muita coisa no canal do pastor Rodrigo, tá? Inscreva no canal também do pastor Josué. Vai encontrar um curso também de escatologia para aprender a palavra de Deus com mais calma. Inscreva-se no Povo da Fé. Não estão a ver Povo da Fé aqui nesse momento, porque aconteceu alguma coisa e nós estamos orando. Eu creio que tudo vai ficar bem em nome de Jesus Cristo. Mas ele está em ligação conosco no Espírito, ele está intercedendo por nós. Oh, glória! Muitos irmãos já escreveram aí, foram inscrevendo-se. Glória a Jesus Cristo. E muitos foram abençoados. Davi, Deus abençoe a sua vida. Shirley, Deus abençoe. Cláudia, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Homem de Deus, últimas palavras nesse momento para hoje, né? Não é últimas palavras aqui no canal, porque ainda vai vir outros dias. Para hoje, antes de poder nos despedir para hoje. Amém. Eu agradeço de todo o meu coração ao carinho do pastor Belísio, à prestatividade que nos recebe aqui no seu canal. Que Deus em Cristo abençoe ricamente esse canal, profetizo o crescimento, a prosperidade desse canal. E em nome de Jesus, eu creio que dentro de poucos dias, né, vai estar aí no seu cenário aí, ó, afixada aquela plaquinha do YouTube, 100K, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus, eu recebo. Amém, pastor. Muito obrigado. Também eu agradeço a todos os irmãos que estão acompanhando, que estão conosco aqui, que são os inscritos, que se inscreveram, estão deixando likes. Deus abençoe vocês, tá? Estão apoiando esse canal de todas as formas. Que a graça do Eterno cubra as vossas vidas. Muito obrigado, pastor Josué. Então, em breve já estaremos juntos de novo. Semana que vem estaremos juntos, então, em nome de Jesus. Amém, pastor. Graça e paz. Amém. Se você gosta do assunto escatologia, preste muita atenção. O pastor Josué Gonçalves está lançando o curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final. O curso é 100% online, com conteúdo rico em informações, que
que você terá de forma vitalícia para estudar sobre escatologia quando desejar. Se você gostou, vá agora na descrição deste vídeo, bem aqui embaixo, clique no link para participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Estamos esperando você. Até mais!